Fala, senhores, bom dia, tudo bom com vocês? Dando continuidade ao vídeo anterior, né? E hoje é um assunto muito importante, que é por que eu encerrei, por que eu fechei todas as minhas pools de liquidez, né? Em diferentes carteiras. Atualmente eu não estou com nenhum tipo de pool de liquidez aberta. Eu estava com uma pool de Ethereum e dólar, estava também de stablecoin. Estava compartilhando lá no Instagram, se você não segue Yield Mage, lá eu estava mostrando a questão de rentabilidade, quantos por cento estaria fazendo no dia, em 30 dias. E assim, estava uma pool muito boa, né? As pools que eu estava de fato estavam boas, mas você chega a uma conclusão que de fato é muito importante. E acima de tudo, você tem que, como eu costumo falar, né? Você é um aprendiz a vida toda. Então, diariamente você está tendo aprendizado. E se você quiser evoluir, você tem que aceitar que você é um aprendiz. No mercado cripto, a gente sabe que existem diversos tipos de estratégia, né? Então a gente tem o trade alavancado, a gente tem o mercado spot, onde é basicamente o hold, né? Onde a pessoa vai fazendo compras na medida que o preço cai e vai vendendo na medida que ele vai se valorizando. Muitas vezes eu já tive de me perguntar por que pool de liquidez. Será que a pool de liquidez era melhor que o hold? Será que a pool de liquidez era uma renda passiva para mim? Será que a pool de liquidez me faria viver aquilo que eu sempre quis? Até que momento a pool de liquidez eu devo deixar ela ativa? Quais tipos de pools de liquidez eu devo fazer? Então eu sempre me perguntei muito sobre isso, né? Uma coisa que é fato e que eu não posso negar aos senhores é que a pool de liquidez ela acaba se sobressaindo à questão do banco tradicional, né? Então esses investimentos aí eles acabam perdendo para a pool de liquidez, dependendo da margem que você faz. Então, se você faz uma margem um pouco mais, um pouco menor, você acaba tendo, sei lá seus 15, 20, 30% ao mês. Então, é algo muito bom. Você chega a fazer quase 1% ao dia. O banco leva, né, 1% ao mês, né, praticamente isso. E é aquele negócio. A volatilidade é algo que está presente com a gente, né? Então você tem que aceitar e você tem que entender ela. O mercado cripto é isso. Se você quer estabilidade, é igual eu estava vendo recentemente, vá para o CDI, vá para o CDB, essas coisas aí do mercado tradicional. Quem quer alta volatilidade, quem quer fazer o capital crescer absurdamente, é o mercado cripto. E aí eu fiquei pensando, provavelmente também você já deve ter se pensado também. Falei, cara, e aí? Tô fazendo 3, 4 dólares por dia, às vezes menos, né? Às vezes 2 dólares, 1,80. Dava praticamente, eu sei que o mínimo que eu tava fazendo era 6 e 8 reais, o mínimo por dia. E aí eu fui fazer as contas. Falei, pô, eu tô com esses meus etéreos aqui, é uma margem de X a Y, e digamos que eu faça aqui e deixe rodando, né? Deixe na pool de liquidez, na verdade. Quanto de taxa eu vou fazer em determinados dias e quanto de taxa eu vou ter, quanto eu vou ter valorizado meu capital se eu vender tudo naquele determinado valor. E o hold foi algo que chamou muito minha atenção. A pool de liquidez, pelo menos é a minha visão que eu tenho e que eu vou falar aos senhores. A pool de liquidez ela é muito boa em um processo onde o mercado está em fase de acumulação. Então, assim, o cenário que a gente está atualmente é muito favorável, né? Muito, muito bom o mercado que a gente está agora para fazer pool de liquidez. Porém, eu não gosto de fazer pool de liquidez com um range muito largo, né? Eu nunca gostei. Eu sempre gostei de fazer pool com ranges menores, porque a quantidade de taxa que eu iria coletar era muito boa. Então vamos supor, aí também é brincadeira, né? Vamos lá. Ó, o mercado, ó o jeito que tá isso aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá batendo. Vamos dar um zoom aqui. Tipo, até os 20 e poucos por cento, para mim já é interessante.
Mas tem gente que faz 30%, 40%, deixa o range muito largo. E eu não curto, cara. Eu acho que não fica legal, as taxas são poucas, né? Mas uma coisa que tem que se levar em consideração é que em mercados de baixa, eu tava até esses dias estudando e eu falei assim, cara, não tem como. É isso. Para mim, o melhor cenário para pool de liquidez é em baixa. É o melhor cenário, porque assim, é um tipo de estratégia que você pode utilizar onde à medida que o mercado cai, você consegue coletar taxas, né? Isso não é novidade para ninguém, mas a minha visão e aí que foi uma virada de chave para mim, né? Não sei se para você pode ser, mas eu acredito que se a gente for dividir o mercado em três fases, da acumulação até o meio, eu diria que a pool de liquidez é interessante. Agora, em um cenário onde a gente, pelo menos eu, acredito que irá ter uma entrega de uma alta muito positiva ainda, eu já vejo mais o fechamento dessa pool e deixar para vender tudo quando atingir os valores que eu almejo. Porque assim, se eu deixar tudo na pool de liquidez nos pares que estava anterior, que era Ethereum, Stablecoin, Ethereum USDC, a maioria dos meus Ethereum vão ser convertidos em dólar. Então, sei lá, se meu valor limite eu estiver deixando aqui nessa região dos 4.250, todos os meus Ethereum vão ser convertidos a esse valor de 4.250. Agora imagina aqui de uma hora para outra, como a gente já teve de ver muitas vezes, digamos que tem um corte dos juros, sei lá, e algo muito insano acontece e o preço começa a decolar. Com tudo, rompendo tudo. Você deixa de surfar toda essa pernada. Então, almejando nos lucros, a minha estratégia foi fechar as pools de liquidez, pegar a grana e jogar de novo lá na Eve, pelo menos uma parte, para me proteger. Algo também que eu estava até recentemente, quando a gente estava lá com o mercado em alta, né, eu estava me questionando, mas para você ver como, cara, assim, para quem não acredita, eu respeito, mas eu penso assim, cara, olha como Deus é perfeito, cara. Desde quando eu entrei nesse mercado, eu sempre falei, pai, isso é meu sócio, isso é meu sócio. Então, quando eu estiver fazendo minhas estratégias, tudo, esteja sempre comigo me orientando. Quando eu fui fazer um empréstimo na Eve, eu ia deixar como colateral o Ethereum. E aí eu pensei, mano, deve ser mais interessante eu jogar o SDC na Eve, porque ele vai me render e como é uma moeda forte, não tem tanta volatilidade no caso, a Eve vai conseguir me permitir tirar mais empréstimo e vai segurar legal meu fator de saúde. E aí quando o mercado começou a subir, disparar, eu falei, poxa cara, pior coisa que eu fiz era também ter colocado Ethereum, porque se eu tivesse colocado Ethereum, eu venderia na alta e tiraria minha grana. Só que aí, cara, no mercado, no cenário atual que a gente está, que é nessa de queda, eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi ter ido naquele meu pensamento de colocar stablecoin. Porque o meu fator de saúde ele tá legal, né? Ele tá bem. E para mim ser liquidado na Eve, pelo menos no Ethereum, eu tenho que o Ethereum tem que chegar nos 860. Então, por um valor que ele está agora de 3.027 para chegar para os 860, assim, é algo brutal, né? Por isso que eu consigo me dar o luxo de esperar e ver o BTC chegar até os 85k. Mas eu consigo fazer isso por quê? Porque eu segui a minha intuição, né, o Deus de colocar stablecoin. Então esse mesmo feeling que eu digo aos senhores é o feeling que eu sinto de que o mercado ele ainda vai entregar alta, porque tipo na minha cabeça não é possível, é como se a professora falasse assim na época que vocês eram criança. Pessoal,
se a turma se comportar, todo mundo vai ganhar 2 pontos na média e um dia de brincadeira lá na quadra. O dia todo. E aí a gente vai fazer um lanche, vai ter bolo, vai ter salgado e suco. E aí a turma se comporta, começa a tirar nota boa, e aí no final a professora fala: não vai ter mais porque ninguém se comportou. Pronto, é a sensação que eu tenho. Todo mundo fica como assim? Como assim? Como assim? Como é que tudo estava positivo e do nada vem isso? Aí tem gente que fala, pô, manipulação do mercado, é isso, é isso. De fato, é também. Mas uma das coisas que eu estava vendo, quando eu estava dando uma estudada, é o controle da liquidez, cara. Não tem como entregar uma alta agora sem ter feito essa questão do corte de juros, sem as notícias, sem os relatórios aí, sem a questão até que vai ter da Casa da Câmara, né? Casa da Câmara, da Casa Branca. Eu tava vendo ontem os negócios aqui na cidade. Então, são muitas coisas que precisam ser respeitadas até de fato o mercado ter esse pump, né? Então, até lá, vamos aguardar, talvez caia mais. Então, é para isso que eu estou preparado. Poderia estar fazendo a pool de liquidez agora, almejando mais queda, mas como eu estou fazendo aportes, eu acho mais interessante, né? Porque eu controlo minha liquidez lá na Eve e me mantenho seguro, pelo menos nas carteiras onde eu estou, né? Porque em cada carteira eu tenho um pouco de empréstimo. Então é isso. Essa é a razão de eu não estar com pool de liquidez aberto. Porque eu acredito que o mercado ele ainda vai entregar alta, eu não quero perder essa alta e eu me sinto mais seguro quando eu tenho meio que controle da situação. Então eu sei que eu tendo meus ativos lá na minha carteira, no momento que ele der o pump, eu consigo vender tudo e pagar os empréstimos, tá tranquilo. Foi um erro que eu cometi no começo, né? Com medo. Eu ainda não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, acabei me desesperando e vendendo, e eu acabei deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, desse erro eu não quero mais cometer. Então, se a gente entrar de fato no bear market, o preço cair e tudo mais, eu pago tranquilo porque eu falo que eu fui com minhas escolhas até o final. Sem ir na de fulano, na de ciclano, eu fui na minha. Assumi aquilo que eu almejei. Da mesma forma como se acontecer do jeito que eu acredito, eu vou ficar feliz pra caralho. Então bora fazer dólar, porra!